hospital da rede pública está perto de um colapso. Instituto Hospital de Base tem cerca de 100 leitos fechados. Pronto-socorro de trauma está com mais que o dobro da capacidade. E o caos não para por aí. Consultas para novos pacientes com câncer são suspensas. E apenas 5 das 10 salas de cirurgia funcionam. H1N1 Saúde confirma 2 casos da doença. Um dos pacientes morreu e o outro teve cura. Fraude no DF Trans. Ministério Público denuncia à Justiça 5 envolvidos no esquema que pode ter dado prejuízo de R$1 bilhão. Veja também, mais de 2 milhões de estudantes já pediram isenção da inscrição do Enem. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade segunda edição está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. O Instituto Hospital de Base mal começou a funcionar com o novo modelo e já enfrenta sérios problemas. Um relatório feito pela própria diretoria revelou que o maior hospital do DF não tem condições de atender novos pacientes com câncer. Mais de 100 leitos estão fechados e apenas 5 das 10 salas de cirurgia estão funcionando. As lágrimas no rosto da Helenice são de desespero. Ela acompanha a mãe, que está internada no Instituto Hospital de Base com suspeita de hemorragia cerebral. Eu fui na chefia do hospital, a chefia do hospital passou para mim que não tem médico, que o médico está atendendo um paciente que chegou grave e não tem como atender ela. Que se ela passasse mal, se ela caísse, acontecesse alguma coisa, aí sim que eu chamasse um clínico geral. Mas antes que aconteça isso, por que eles não chamam clínico geral antes de acontecer isso? Já a Luísa procurou o hospital por causa do marido, que está com suspeita de câncer. Mas ao chegar na unidade, a resposta não foi a esperada e o atendimento foi negado, para o desespero da dona de casa. É horrível, eu não desejo isso para ninguém. A situação que ele se encontra e chegar aqui e falar que não tem, é horrível. A gente fica assim com a sensação que é terrível. O Instituto Hospital de Base suspendeu nesta quarta-feira o atendimento a novos pacientes com câncer. Isso porque a Justiça interrompeu o processo seletivo para a contratação de novos médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem. Com isso, a justificativa da direção é que estariam faltando servidores. Atualmente trabalham na oncologia do Instituto 6 médicos de 20 horas e 3 de 40. Só em março foram 1.270 atendimentos oncológicos e os problemas na maior unidade hospitalar da capital parecem não ter fim. São mais de 100 leitos fechados. O pronto-socorro, referência em trauma, tem mais que o dobro da capacidade de pacientes. E apenas 5 das 10 salas de cirurgia funcionam, sendo que apenas 2 com ar-condicionado. Traz várias consequências. São salas do centro cirúrgico fechada, janelas da UTI aberta, botando os pacientes em risco para pegar outros tipos de contaminação. Todo esse caos foi apontado em um relatório assinado pelo próprio diretor de atenção à saúde do Instituto Hospital de Base. É um resultado lamentável. A gente, infelizmente, o hospital ele não pode simplesmente fechar as portas. O papel da gestão é justamente adequar o que existe de norma, o que existe de lei, para que a gente possa garantir um mínimo de assistência a esses nossos pacientes, mas chegamos numa situação insustentável pela falta de recursos humanos e pelo bloqueio, pelo impedimento dessa nova contratação. A unidade vai recorrer da decisão da Justiça Trabalhista para tentar contratar novos servidores. Mas, enquanto isso, quem depende do atendimento por aqui segue enfrentando sérias dificuldades. O sentimento que fica é a desordem, né? Com o ser humano. Entendeu? Em geral, né? O governo não está nem aí pro pessoal, né? Sofredor, né? Parece que não está mesmo nem aí, não. É um descaso com todos os pacientes, com toda a população do Distrito Federal. H1N1, a Secretaria de Saúde confirmou informação adiantada ontem aqui no Band Cidade. A primeira morte provocada pela doença esse ano no DF. Depois de 1 ano sem registros de contaminação aqui na capital, o vírus voltou a assustar a população. Hoje, a Secretaria de Saúde divulgou um balanço da doença. Veja na reportagem de Érica Blaney. Todos os anos, quando a umidade e a temperatura ficam mais baixas, aumenta a incidência de doenças respiratórias na capital. Mas em 2018, a preocupação já é maior. Enquanto no ano passado não houve registro de H1N1 na capital,
Este ano, o vírus já infectou 2 pessoas no Distrito Federal, sendo que uma não resistiu. A Secretaria de Saúde não deu detalhes sobre o primeiro morador do DF que morreu depois de contrair o vírus H1N1. Informou apenas que o paciente já tinha uma doença sanguínea. O homem foi internado no hospital de Ceilândia no dia 27 de março e morreu 3 dias depois, aos 54 anos. E não é apenas o H1N1 que tem preocupado. Neste ano, já foram confirmados 76 casos de outros vírus que causam doenças respiratórias graves. A vacinação, que começa no DF no dia 23 de abril e vai até o dia 1º de junho, pode proteger o paciente de pelo menos 3 tipos de vírus. Serve para 3 tipos virais, o H3N2, o H1N1 e do influenza tipo B. O secretário de Saúde esclareceu que os vírus que causam doenças respiratórias estão em mutação constante. Apesar disso, a vacina pode sim proteger a população. Temos um novo tipo de vacina, na verdade todos os anos temos um novo tipo adequado às cepas mais frequentes no hemisfério norte e a vacinação é a melhor forma, a forma mais eficiente de proteger a população contra essa doença. A meta para 2018 é que mais de 700 mil pessoas sejam vacinadas. O vírus sincicial respiratório foi o que mais acometeu a população no ano passado e, ainda que esse cenário tenha acontecido, nós ainda tivemos uma pouca preocupação da população em procurar as unidades para se vacinar. Esse é um ponto de atenção que nós precisamos ter por parte da população em geral para este ano. Novidades da Operação Trickster. O Ministério Público do DF denunciou 5 envolvidos por fraude na bilhetagem do DF Trans. A quadrilha conseguiu incluir dados falsos de mais de 900 pessoas no sistema. A denúncia ajuizada pela Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social inclui os 5 investigados na fraude no sistema de bilhetagem eletrônica do DF Trans. Entre eles, o diretor que cuidava da bilhetagem automática, ex-diretor-geral do DF Trans, Léo Carlos Cruz, e o auditor fiscal da Secretaria de Mobilidade, Pedro Jorge Brasil. O grupo foi denunciado por organização criminosa e crime de inserção de dados falsos em sistema de informações. Promotores também pedem reparação de R$ 2.300.000 pelos danos causados pela prática criminosa. Os investigados foram presos durante uma operação realizada em março deste ano. As irregularidades podem ter causado prejuízo superior a R$ 1 bilhão. A denúncia foi encaminhada nesta terça-feira ao Tribunal de Justiça do DF. Atenção você que está amamentando, os bancos de leite humano do DF precisam de doações. É que as unidades estão com déficit de 500 litros. A repórter Érica Blaney tem mais informações ao vivo. Oi, Érica, boa noite para você. Quantos bebês prematuros estão precisando de leite? Olá, boa noite, Juliana. Boa noite a todos. Pois é, seriam cerca de 250 bebês aí, de acordo com os cálculos da Secretaria de Saúde. São bebês que estão doentes ou estão ainda internados, né, nas unidades neonatais, e eles estão precisando aí dessa doação. Segundo a média, seria um déficit, uma necessidade de cerca de 500 litros de leite aí durante esse primeiro trimestre do ano. Portanto, uma realidade que pode ser mudada aí de acordo com a benevolência, de acordo com esse carinho, né, esse gesto de amor de outras mães que podem fazer essa doação. De que maneira essa doação é feita? Tem 3 opções. A mãe pode ligar no 160 160 e agendar um atendimento. O bombeiro vai lá, pega o leite, vai em casa e faz, né, ajuda essa mãe a fazer a coleta, a fazer a doação da maneira correta. Ou também a mãe pode ir direto no banco de leite e também fazer a doação. Tem outro detalhe. A população também pode ajudar aí nessa empreitada, Juliana. A população pode fazer o mesmo procedimento e também fazer a doação daqueles potinhos de vidro com tampa plástica para fazer essa coleta, pegar esse leite da mãe e fazer ele chegar até o destino, chegar até os bebezinhos aí que estão precisando. Portanto, quem quiser mais informação de como ajudar, pode acessar também o site, que é o amamentabrasilia.org.br.
www.saude.df.gov.br. Juliana. Obrigada, Érica. Tomara que essas mamães se sensibilizem. Os motoristas devem redobrar a atenção no fim da Asa Norte. A pista que passa por baixo da Ponte do Bragueto amanheceu fechada para reforma. A mudança no trânsito vai até o fim de junho. A estrutura é uma das 5 obras notificadas pela Defesa Civil com necessidade de reparo urgente. A vistoria foi motivada pela queda do eixão, que completou 2 meses na semana passada. Pelos próximos 2 meses, os motoristas que andam pelas pistas que passam embaixo da Ponte do Bragueto deverão ficar atentos. Isso porque a estrutura vai passar por reparos e, com isso, o trânsito será desviado. As 3 faixas que vêm da W3 Norte com sentido L2 e L4 Norte serão totalmente bloqueadas. Todo o fluxo de carros será desviado para as 3 pistas que fazem o sentido L2 W3 Norte. Nesse caso, uma das pistas, a que fica mais próxima ao Lago Paranoá, atenderá os motoristas que irão para a W3. Já nas outras 2 pistas, poderão trafegar os motoristas que saíram da W3 e irão acessar a L2 e L4 Norte. Em fevereiro, a Ponte do Bragueto passou por uma vistoria que constatou que, apesar da estrutura ser considerada segura, ela precisa passar por reparos urgentes. Todo esse trabalho de avaliação de algumas construções de Brasília foi feito após a queda de parte do eixão no início de fevereiro. O Departamento de Estradas de Rodagem está prestes a concluir a instalação de 628 novos pardais e 53 câmeras de monitoramento nas ruas do DF. Além de fiscalizar o excesso de velocidade, os novos equipamentos são capazes de identificar quem dirige na contramão e também calculam o tempo que o motorista gasta entre um pardal e outro. A nova fiscalização, no entanto, só pode ser feita depois de uma autorização técnica do Inmetro. O protesto de estudantes e servidores da UNB causou um rastro de depredação. Depois de destruírem vidraças e picharem o prédio do Ministério, parte dos manifestantes invadiu o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que fica no setor bancário sul. Cláudio Humberto. Olha, a manifestação de um grupo de estudantes da UNB ontem mostrou um radicalismo que precisa ser melhor enfrentado pelas autoridades de segurança. Desta vez, delinquentes invadiram e depredaram prédios públicos e até fizeram pichações ameaçando de morte o presidente da República e até também queimaram bandeiras do Brasil. Lembrou até os vários casos de brasileiros agredidos por petistas sábado passado por estarem com a bandeira do Brasil sobre os ombros. Gente dessa laia não quer mais verbas para a educação, quer fazer baderna. Agora o MEC terá que gastar dinheiro de educação, para reparar os danos causados pelo vandalismo. E o pior é que estudantes e professores foram impedidos de entrar na UNB por ordem da reitora, que mandou fechar os portões para forçar uma participação maior nesse badernaço. No fim, delinquentes invasores impuseram uma condição para abandonar o local: a garantia de total impunidade para eles. A mesma impunidade da qual eles próprios, da esquerda caviar, reclamam nos barzinhos que frequentam. O FNDE informou que as câmeras de segurança, portas e o forro do teto de algumas salas foram arrancados, servidores agredidos e vidraças quebradas. Ainda não foi possível calcular o prejuízo causado à estrutura do prédio. O MEC também não sabe o valor dos estragos provocados pelos vândalos. Muros da cidade que respiram arte. Cores, traços, expressões da periferia, do gueto, de todas as classes. A democratização de uma cultura cada vez mais viva. O grafite preenche espaços vazios, colore paradas de ônibus e apaga os sinais de vandalismo. Veja em mais uma reportagem especial que o Band Cidade preparou. Arte ou vandalismo? Protesto ou crime? A cada dia, mais grafiteiros capricham para deixar suas marcas das paredes, muros e até pontos de ônibus de Brasília. O resultado é que muitos deixaram de ver o grafite como algo que polui o visual da cidade. Algumas pessoas passaram a perceber que no lugar daquele muro cinza, sujo e sem graça, o grafite renova, colore e alegra o ambiente urbano.
Que fica muito mais bonito do que... E também as pessoas respeitam, né? Não vem pichar quando o grafiteiro faz. Antes você via a parada toda quase destruída aí, sujeira, descascada, mas agora eu tô vendo que ela tá pintada, tá bonita, tá muito legal. Assim, a cidade tem se tornado tela para muitos artistas que se manifestam por meio do spray. Mas como o jato de tinta começou a fazer parte do cenário da capital? O grafite surgiu nos Estados Unidos na década de 70. Faz parte da cultura hip hop que chegou ao Brasil por meio de filmes nos anos 80 que influenciaram a juventude da época. Influenciaram também estes ceilandenses que logo trataram de estudar o movimento e de colorir as ruas da capital. Souto diz que tudo aconteceu naturalmente em reuniões de amigos que se encontravam para dançar break nas ruas de lazer da Ceilândia. A história do grafite começou quando nós conhecemos a cultura hip hop através do breaking, em 1984, né, que a gente começou. A gente percebendo que o hip hop era composto de 4 elementos e o grafite era um desses elementos do hip hop, a gente aderiu por a gente já ter aptidão por fazer grafite, por desenhar, entendeu? Pela arte plástica, né? Hoje, quando a gente para pensar, analisar tudo que já rolou, né? São 30 anos, então assim, muita gente a gente viu crescer e nascer dentro desse movimento, né, velho? É um lance muito legal, a gente vê que, pô, o mais importante foi que as amizades permaneceram, né? Então assim, pô, a gente era jovem, adolescente, hoje tá todo mundo adulto e tal, trabalhando, vivendo. Sabe, muitas pessoas vivem do hip hop, trabalham com isso. Muitas pessoas têm ele como sabe, às vezes mais pela curtição, pela festa do que é também. E de todas as maneiras, o mais importante é que a cultura ela não para, ela não morre, né? E aos poucos o grafite foi ganhando força. Hoje é possível encontrar vários estilos espalhados pela cidade, do mais familiar, feito sob encomenda para enfeitar o muro de uma casa, até o mais comercial. Tem empresário que decidiu contratar grafiteiros para tentar inibir pichações e propagandas indesejadas. Nesta escola, a arte de rua homenageia Ceilândia e seus moradores, mas os grafiteiros também distribuem a arte em outros pontos da capital. Geralmente a gente atua no centro de Brasília, né, que é um lugar onde todas as cidades satélites se encontram. Então, como a grafite é uma arte muito democrática, a gente quis estimular esse papel, apresentar o grafite para pessoas que não conheciam, expandir um pouco.